Eu sou o Timo, geógrafo, atualmente professor da UF, e eu venho falar com vocês de um livro, Favela Resistência e a Luta pela Soberania Alimentar. Esse livro ele nasce num contexto de um projeto de pesquisa internacional. Na época eu não trabalhava ainda na UF e desenvolvi um projeto de pesquisa junto com dois colegas que são da Grécia, sendo que um deles, o Antonis Vrades, era já pesquisador e professor na Inglaterra, naquele momento na Universidade de Loughborough. Conseguimos um financiamento para 16 meses para pesquisar a relação ou a perspectiva, da soberania alimentar com as periferias urbanas. E o que fizemos na prática foi que a gente formou um coletivo comunitário de pesquisa, um grupo comunitário de pesquisa, o grupo Minhocas Urbanas, que eu coordenei localmente. Fomos 9 pessoas, uma agricultora agroecológica, comunicador, pessoas que trabalham em diferentes áreas da própria maré. Então a abordagem foi uma abordagem de pesquisa-ação, onde a gente pesquisa a partir de processos práticos de intervenção, e o próprio processo de pesquisa é um processo de aprendizado coletivo também, onde as sujeitas e os sujeitos que aprendem juntos, pesquisam juntos, levam esse conhecimento para a sua atuação posterior ao projeto. Então o projeto ele não termina e some do mapa do território periférico, ele se faz presente continuamente. Um livro como esse é um resultado que sai muito depois do próprio projeto, Então é sempre uma outra lógica. A divulgação dessas ideias ela acontece muito depois que nós mesmos, por exemplo, trocamos as ideias localmente em relação à experiência de pesquisa. Mas quem gostaria de conhecer melhor também, tem um site que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, do próprio projeto da soberania alimentar, e tem muitos vídeos da Semana da Soberania Alimentar, que foi uma semana de encerramento daquele projeto naquela época. Na ocasião, tivemos a visita do Raj Patel, que é um companheiro de raízes indianas que vive nos Estados Unidos, que escreve o prefácio desse livro. Ele é muito experiente já em relação às lutas pela soberania alimentar, e o próprio livro aqui, ele contém um texto pequeno de introdução do Antonis Vrades, aí um texto grande do Christos, que ele fazia mais uma pesquisa que seria uma pesquisa de escritório, vamos dizer assim, análise de textos para pesquisar o nexus entre a questão da segurança, da pacificação, a periferia urbana e como o discurso verde ele entra aqui. Então é uma análise crítica dessas relações a partir de e olhando para as periferias urbanas. Já o texto que eu mesmo contribuí para o livro, e talvez o texto que mais vem da própria pesquisa, que é o texto dos Minhocas Urbanas, são textos que refletem as lutas pela soberania alimentar na periferia, principalmente olhando no primeiro momento como estamos nos alimentando na periferia, como é que a gente conseguiria talvez se alimentar melhor, fazer agricultura urbana, se conectar com as redes de agroecologia do periurbano e do rural. E obviamente temos muitos desafios sempre pela frente, mas também no presente, na periferia. E uma questão talvez conceitual que a gente contribui aqui é refletir também como a partir de uma realidade local de resistência, o próprio conceito de soberania alimentar historicamente vem vindo muito vinculado à ideia do Estado-nação e políticas nacionais. Ele surge um pouco nesse contexto. E a gente vai jogando um questionamento nesse sentido, dizer, mas localmente as lutas, elas são muito mais, talvez, lutas no horizonte da autonomia, ou que seguem uma perspectiva de busca por autonomia alimentar. A gente não entende que isso é uma oposição entre conceitos, tanto que o próprio conceito de soberania alimentar e a luta pela soberania alimentar é um conceito da prática, da luta, e como tal, vamos dizer assim, abriga uma luta multiescalar. Então muitas pessoas se identificam com a luta pela soberania alimentar, ao mesmo tempo que, numa perspectiva mais analítica, defendem ali um caminho também da autonomia. Muitas vezes isso também não é visto como algo em oposição dentro do próprio movimento. Há muitos vínculos entre quem luta fora da esfera institucional e tem tentativas de influenciar a esfera institucional, se vincular
vereadores que são eleitos para tentar defender as pautas agroecológicas aos níveis municipais. E vai ter outros que não defendem tanto esse caminho, né? E aí, a partir da resistência mais geral, né, das periferias urbanas, como é que seria possível, então, né, o acesso a uma alimentação mais digna, mais saudável, né? Sabemos que o Brasil é o campeão mundial em aplicação de agrotóxicos, isso não se aplica apenas para os grandes, também para a agricultura familiar. Então tem esse desafio também, e tem essa questão da gente se conectar com as resistências e as lutas, né, no sentido de territórios resistentes, né, de territórios de resistência rede, né, em prol da soberania alimentar no campo e na cidade, né? E são essas questões que a gente está refletindo no livro, e espero que uma ou outra de vocês tenha interesse em ler o livro, conhecer o livro. Obviamente estamos sempre disponíveis para debater, para responder a perguntas, questões. Vamos colocar os contatos do nosso grupo e do projeto aqui embaixo no YouTube. Então é isso, Favela Resistência e a luta pela soberania alimentar.